Renan dos Santos, coordenador do movimento Brasil Livre, disse esses dias atrás numa live que os agentes canceladores deveriam sofrer um assédio jurídico, isto é, serem processados para entenderem que não seria de graça que eles atuariam dessa forma. Acho que seria interessante a gente pontuar e explicar um pouco sobre todo o contexto dessa ameaça e falarmos também sobre o que é assédio judicial e se ele é algo legal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Diretas de Direito e hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico que ainda vem lá na esteira de tudo que aconteceu no Flow Podcast, naquele dia em que o Monark falou mais do que podia e contou, pelo menos no momento, com o apoio do deputado federal Kim Kataguiri. E eu vou começar esse vídeo aqui de uma forma bem clara. Em nenhum momento eu ou a grande maioria dos meus colegas que produzem vídeo com responsabilidade aqui disseram que o Monark ou o Kim seriam nazistas. O que foi criticado desde sempre foi a defesa que eles fizeram da eventual liberdade para se deixar existir um partido dessa natureza. Eu até fui bem claro em dizer que por mais absurda e ridícula tais frases nem configurariam um crime. Quem acompanhou a minha live vai até lembrar que eu fiz uma analogia lá que defender a legalização da maconha não é a mesma coisa que fazer apologia do uso dela, entendeu? Isso não significa dizer, por outro lado, que não caibam críticas, nem mesmo, eventualmente, uma ação por danos morais. Tanto é que o próprio Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito civil para apurar esse episódio. Como pessoas públicas, ambos estão sujeitos ao julgamento moral e a serem avaliados nas redes sociais. Mas isso, por outro lado, não autoriza a calúnia, a injúria e nem a difamação. Dito isto, é preciso dizer que sim, Kim Kataguiri criticou a criminalização do partido lá na Alemanha. E isso é fato. E mais do que isso, passou dias se desculpando e inventando argumentos para tentar suavizar a sua manifestação, o que também é fato. Criticar essas posturas sem atribuir fatos falsos, está dentro da liberdade de expressão balizada pelos nossos preceitos constitucionais. Eu quero dizer que não existe plena liberdade de expressão no Brasil, mas que a liberdade que temos, que é bastante ampla, aceita a crítica feita a personalidades públicas, sejam elas youtubers ou deputados federais. O cancelamento, por assim dizer, nada mais é do que uma movimentação orgânica, difusa de milhares de pessoas manifestando suas liberdades de expressão de forma crítica, algumas vezes depreciativa, sobre essas pessoas. Se dentro dessa massa de pessoas algumas cometem excessos, nasce aí pro ofendido 4 possibilidades. A de não fazer nada, a de responsabilizar criminalmente aqueles que cometeram esses crimes de calúnia, injúria ou difamação, a de responsabilizar civilmente essas pessoas pelos mesmos fatos, pelos mesmos motivos, e, por último, responsabilizar nas duas esferas, tanto civil quanto criminal. Me soa estranho, mas não surpreende nem um pouco, que pessoas que defendam a plena liberdade de expressão procurem o judiciário para processar essas pessoas que usaram da sua expressão para os criticarem. E tanto faz se civilmente ou criminalmente, porque plena liberdade de expressão não comportaria a intervenção do Estado em nenhuma dessas esferas. Ainda mais quando você defende a liberdade de um cara ser imbecil, estúpido ou idiota. Mas tudo bem. São regras do jogo e ser hipócrita ou ser incoerente não é crime nem ilícito civil, só é antiético. Se você disse que as pessoas que defendem a liberdade de existir um partido nazista é necessariamente um nazista, você ultrapassou os limites da liberdade de expressão porque você atribuiu características horrendas e reprováveis a alguém. Ainda que todo nazista defenda a liberdade de existir um partido nazista, nem todos que defendem a liberdade de um partido nazista existir são nazistas. São só alienados que não conhecem a história e tampouco o paradoxo da tolerância. Se você ultrapassou esses limites, talvez você possa sim ser réu de quem foi ofendido. E se você não ultrapassou, como é que fica? E aqui nós chegamos então no ponto central do vídeo de hoje. O guru intelectual de boa parte dessa direita, ainda que rachada, foi o Olavo de Carvalho. Ele, que morreu de uma doença que não existia porque não tomou uma vacina que não funcionava, recomendava aos seus jovens mancebos a prática do assédio judicial. É simplesmente você processar, mesmo sem ter ou razão ou provas, mas ainda assim processar aquela pessoa, porque dessa forma você estaria causando transtornos
e que de fato causa mesmo. E por transtornos, entenda gastos, perda de tempo e muita dor de cabeça. Tá, mas e se eu processar alguém e não ganhar? Não sou eu que tenho que pagar as custas desse processo? Depende. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Um dos maiores problemas históricos da nossa justiça brasileira é, além dos erros judiciais, que talvez só um meteoro possa corrigir, e no futuro os entendedores entenderão, é a questão do acesso a ela. Afinal de contas, entrar com um processo é, muitas vezes, caro. Você precisa pagar um advogado, precisa pagar as custas de um processo que, ao contrário do que as pessoas pensam, não é gratuito. E quando você perde esse processo, você ainda corre o risco de, além de ter pago tudo isso, pagar as custas da outra parte, inclusive os honorários dele, que é algo que nós chamamos de sucumbência. Pensando nisso, o Poder Legislativo criou lá em 1984 o Juizado Especial de Pequenas Causas, que depois foi substituído em 1995 pelos Juizados Especiais, que na prática continuam ainda sendo conhecidos como pequenas causas. Nestes juizados, você pode entrar com uma ação sem precisar pagar nenhuma custa processual. E se o valor não for superior a 20 salários mínimos, você não precisa nem mesmo de advogado. Hoje isso equivale a um pouco mais de 24 mil talquês. Além de dispensar o advogado até esse valor, o próprio rito, a própria maneira como esse processo acontece, é mais rápido e um pouco menos burocrático, pois ele simplifica algumas coisas e proíbe outras, pensando em economizar tempo mesmo. Só que o que foi criado para resolver um problema da justiça, que é o acesso a ela, começou a ser usado de forma indiscriminada e inclusive até mesmo de má fé, por pessoas que, percebendo essa facilidade de colocar o outro na justiça e, mais importante, sem ter custo algum, passaram a usar os processos como arma. Isso mesmo, arma. Não é à toa que essa é uma das modalidades de lawfare, que é um neologismo em inglês que mistura as palavras law, que significa lei, e o warfare, que pode ser traduzido aí como guerra ou estado de conflito. Existem muitas outras formas de lawfare, desde as praticadas dentro dos processos, como ocorreu muito dentro da Lava Jato, até mesmo as denúncias infundadas a órgãos de fiscalização e controle, como, por exemplo, Corregedoria, Polícia ou até mesmo o Ministério Público. Nesses casos, o objetivo dos denunciantes não é, como muito bem explicou o Ded Carvalho, condenar ou buscar a justiça, mas sim entulhar e prejudicar aquele que é visto como um adversário. E isso é legal? Não. Não chega a ser um crime, mas é sim um ilícito civil. Na verdade, são dois ilícitos. O primeiro, que é a litigância de má-fé, que pode fazer com que uma parte, que faça isso seja condenada a pagar uma multa dentro do processo. E, mais importante, além dessa litigância de má-fé, é um ilícito conhecido como abuso do direito. E o abuso do direito, se a gente quiser falar um pouco melhor, ele é um gênero de ilicitude civil do qual o lawfare é uma espécie. O nosso Código Civil fala, lá no seu artigo 187, que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. E o que isso significa? Significa que o seu direito de entrar com uma ação, ele existe. Aliás, é até um direito que está lá na Constituição Federal. Mas, como nós sabemos, quase nenhum direito é absoluto, inclusive o direito de ação. Isso porque o direito de ação pode sim entrar em rota de colisão com outros direitos constitucionais, como por exemplo a honra, a intimidade e muitos outros daqueles que estão lá no artigo 5º da Constituição. Por isso mesmo que, assim como acontece lá com a liberdade de expressão, você é livre, tanto para falar o que quer, como para entrar com a ação que você quiser. Mas em ambos os casos, você pode sim ser condenado se ultrapassar esses limites. O assédio judicial, como abuso do direito, é um fenômeno um pouco mais recente e vem ganhando cada vez mais espaço dentro dos julgamentos. Nós já temos casos, e vocês vão poder encontrar eles aqui nas referências do vídeo, de pessoas que foram condenadas a pagar danos morais porque praticaram lawfare, porque ajuizaram ações em demasia contra outras pessoas. Inclusive, tá lá no STF uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E essa ação
também questiona essa forma ardilosa de agir. Como eu disse anteriormente, a lei dos juizados especiais simplificou alguns ritos, e nessas regras ela permitiu que o autor ajuize no seu domicílio a ação, e não no domicílio do réu. O mais importante, ela prevê o comparecimento do réu pessoalmente. Ela proíbe a indicação de um preposto, né, que seria uma espécie de representante nessas ações. E você sabe o que isso significa? Significa que esse réu, se ele não comparecer nessa ação depois dele ter sido citado, né, intimado, pode acontecer um fenômeno chamado revelia, que resumidamente significa que se você não apresentou uma defesa, não contestou as alegações de quem entrou com essa ação, o juiz pode entender como verídicas, como verdadeiras aquelas afirmações. Essa revelia, né, da forma que acontece, é só na cível, tá? E é claro que nem todas as alegações do processo os juízes vão julgar verdadeiras, mas esta é pelo menos a regra. Agora, saca só, uma jornalista chamada Elvira Lobato escreveu uma matéria para a Folha de São Paulo sobre a Igreja Universal. Pouco depois da publicação, ela foi processada por mais de 100 fiéis da igreja num curto espaço de tempo em cidades e comarcas diversificadas pelo Brasil inteiro, com os mesmos fatos e argumentos. Ou seja, houve ali um ataque orquestrado. E sabe o que isso causou? Olha só, ela precisou ir a dezenas de audiências nos mais variados lugares para não deixar acontecer a revelia. Você tá ligado como isso é perverso, cara? Você tem que ir, tipo, no Mato Grosso, depois no dia seguinte na Bahia, no outro dia no Paraná, depois no outro dia lá no Ceará. Pois é, isso é tão ruim, tão perverso, que o STJ, num julgamento recente, definiu a seguinte tese: o ajuizamento de sucessivas ações judiciais desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com um propósito doloso pode configurar ato ilícito de abuso do direito de ação ou de defesa, o denominado assédio processual. E eu vou trazer aqui até uma citação no idioma juridiquês, porque ficou linda demais essa frase, tá? Então vai no idioma original, não vou nem traduzir. O ardil, não raro, é camuflado e obscuro, de modo a embaralhar as vistas de quem precisa encontrá-lo. O chicaneiro nunca se apresenta como tal, mas, ao revés, age alegadamente sob um manto dos princípios mais caros, como o acesso à justiça, o devido processo legal e a ampla defesa, para cometer e ocultar suas vilezas. O abuso se configura não pelo que se revela, mas pelo que se esconde. Foda, né? Pois é, então, nesse julgado, a ministra Nancy condenou uma família a R$100 mil para cada ação indevida que essa família ajuizou. Nesse caso, né, essa família, ela não tinha direito a um pedaço de terra e mesmo sabendo disso, entrou com diversas ações com o mesmo teor em foros diferentes. E a dinâmica do direito é essa mesmo. Surge um problema e daí vem uma lei ou então um precedente judicial para resolver a questão. Hoje nós estamos vendo essa questão do assédio judicial tomar corpo dentro do Poder Judiciário. Então, se alguém ainda acha que vale a pena praticar o assédio judicial, além de mau caráter, também está defasado e pode sim tomar um grande revés na justiça. O judiciário não é trouxa e hoje é possível, sabe, com poucos cliques, perceber se é um ataque coordenado ou não. Aliás, para terminar, eu queria até deixar uma pergunta aqui. Será que esse assédio judicial que foi prometido, ele vai ser praticado somente contra os oposicionistas políticos que se manifestaram criticamente? Ou vai incluir também aí as diversas entidades da sociedade civil que reprovaram as declarações, incluindo aí as judaicas? Não, né? Porque para essas aí ele até pediu desculpa. Bom, falando nisso, hoje aqui eu não tenho nenhum livro atrás de mim, mas sim duas pinhas que floresceram e caíram lá no chão do campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha. Foi uma visita que eu fiz que foi um verdadeiro soco no estômago, sabe? Algo que me deixou mal, mas mal mesmo por vários dias. Pensativo e meio, sabe, para baixo. Inclusive, eu vou até deixar aí com vocês algumas fotos que eu fiz no memorial. Aliás, a título de curiosidade, foi nesse local que a Anne Frank perdeu a sua vida. Gente,
Então esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Aqueles recadinhos de sempre, curta, compartilhe, comente e é isso. A gente se vê no próximo vídeo.